é um marketplace. Tá. Porque a gente vai unir bons profissionais a bons clientes. Aí Você vai unir, você não vai vender aplicativo nem site. não. Já melhorou. A gente vai unir esses dois. Concorda comigo que ela não vai vender aplicativo nem site? A maioria das pessoas falam, o que é a minha solução? É um aplicativo, é um site, será? O iFood, a solução é um aplicativo, é um site ou é entrega de comida rápida, entrega várias opções de comida? Faz sentido? Está falando de valor, proposta de valor. Não tem nada a ver com a oficina de hoje, mas tem problema. Vai. Tá. O que você vai entregar? Eu vou entregar bons profissionais. Bons profissionais. Bons profissionais. Então você é praticamente um Uber. Sim, tanto que o profissional vai ter uma nota, vai ter as estrelinhas, e o cliente também vai ter as estrelinhas dele. Então, Unificado. sim. Aqui, para você entrar no aplicativo e no site, principalmente, você não pode ser qualquer um. Não é como se fosse o Peixe Urbano, que vende os cupons, ou como o Get Ninja, que qualquer um pode ir lá, se cadastrar, e ele vai ficar aberto ali. Não, você vai ter que mostrar as certificações, você vai ter que provar que você é bom naquilo. Então escreve no quadrado, curadoria. Então você vende curadoria, profissional com curadoria. É isso? Sim. Então bacana. Vai ter a certificação, se ele é formado, quais são as formações dele. Então coloca a certificação. Vamos colocar uma letra bonita. Se fosse a minha desse tamanho, eu já não ia dar para entender. E o cliente vai ter acesso a muitas informações do profissional, trazendo essa segurança para ele. Principalmente ali, ele é formado, ele é referência no lash lifting, né? Então, referência no quê? No lash lifting, por exemplo. E o que é isso? É o levantamento de cílios, que é um purgamento. É que eu sou formada em estética também. Ah, tá. E eu estou cursando publicidade atualmente. Lash lifting. Então, quando você for fazer o left lifting, você consulta a plataforma, verifica qual é o melhor profissional para te atender. Os profissionais são os clientes que querem profissionais de estética. Então, no nosso caso, a gente vai liberar aos poucos, assim, a gente tem toda uma métrica ali para liberar aos poucos, mas é tudo que envolva a autoestima da pessoa. Então, por exemplo, psicólogos, dermatologistas, clínicas de estética. Então, aqui é autoestima. Mas está botando essa autoestima muita coisa diferente, né? Sim, por isso que a gente vai liberar, por isso que a gente vai liberar aos poucos. Primeiro vai ser só essa área estética. Tá. Ou embaixo da autoestima estética, para eu entender. O primeiro filtro estético. Entendi. Quem que é o teu cliente? Pessoas que usufruem da estética. Não. Quem é o cliente, pessoal? Regra básica. Quem é o cliente? Quem é o cliente do pet shop? É o cachorro? É um dono, é quem paga. Quem que te paga aí? Quem que é o teu cliente? Pessoas. Esse que vai te pagar ou é o profissional que vai te pagar? Não sei. Tá, você quer saber de onde vem o dinheiro? Tá, o profissional vai pagar, vai ser como se fosse... Ela paga aqui, esse aqui não é cliente. Você poderia cobrar desse cara aqui. Aí ele seria cliente. Então, o profissional ele é o cliente. Sim. Então, você vai cobrar aqui. Uhum. Vai cobrar de transação. Uma porcentagem aqui. Não, a gente não vai trabalhar com porcentagem. A gente vai trabalhar com planos. Por exposição. Sim. O primeiro plano vai ser basicamente ele colocar ali o nome dele, o serviço que ele presta e os meios que você pode encontrar ele, como Instagram, WhatsApp, essas coisas. O segundo plano, ele já vai poder colocar ícones no perfil dele aqui dentro do Calum, que o nome do nosso negócio é Calum, que significa beleza além do superficial. Em que idioma é isso? Em grego. Você é chique. Meu Deus. Daí você vai poder colocar os ícones e fotos do seu estabelecimento. Então, você já vai pagar para poder ter esse buzz aqui. Tipo, Posso ser sincero? Odiei tua precificação. Calma, não chegou no final. Piora? Pode ser que piore um pouco. Tá bom. Tá, o terceiro, a gente vai trabalhar com tráfego pago dentro da plataforma. Tá. Então, a pessoa vai procurar lash lifting, por exemplo, e o dela vai ser, o do profissional aqui, vai ser o primeiro a aparecer para as pessoas, né? E junto com os ícones, tudo as coisinhas aqui. Já o quarto seria, além de aparecer por primeiro, ele vai ter acesso a uma planilha do Excel ali,
com as pessoas que pesquisaram. Não as pessoas, porque isso seria vazamento de dados, né? Mas, assim, como as pessoas pesquisaram, como chegaram até o perfil dele, todo esse tipo. Não gostou da especificação ainda? Não, achei horrível. Você tem alguma ideia? Tenho. Toda vez que esse cara contrata esse cara, paga, sei lá, uns R$5 uma porcentagem. O problema desse modelo que a gente tinha visto seria que a gente teria que fazer o alinhamento por meio do site. Não, você só libera o contato desse para esse mediante... Ou usa um gateway de pagamento. Uma das orientadoras que eu tive, ela falou que não seria justo, porque o cliente estaria tendo que pagar para onde já vai o dinheiro, que seria o profissional. Bota aí no Google, Leonel, para mim, gateway pagamento. Google Imagens. Tem várias que fazem isso usando o gateway de pagamento. Por exemplo, a IOPay é uma, você coloca na tua plataforma, na hora de fazer o pagamento, ele direciona para o gateway. Esse cara vai contratar ele, vai pagar R$100 para ele, o gateway faz, e R$90 para ele, daí para você Isso, já separa. Para você não ser tributado em cima dos 100. Tem plataforma que já faz tudo isso. Esse cara se livra da plataforma de pagamento, você só entra R$10 para você, questão de modelo tributário fiscal simples, e se chama gateway de pagamento. Isso tem que tomar muito cuidado. O professor Paulo está falando certíssimo. Porque, por exemplo, você é a plataforma, você pode pagar o imposto pelo profissional, mais pela sua comissão, pelo valor total. E aí isso pode inviabilizar você paga o teu negócio. Você fica com 10. O gateway separa. Vai estar aí 10 em você e 90 para ele. Ele que se vire. Não são todos os gateways que separam. Não, sim. Tem que ver. Entenderam? Porque senão você pode entrar numa bitributação ou tributação em cascata. Aí inviabiliza realmente o negócio. Tem que cuidar com isso. Mas tradicionalmente os negócios... O que acontece aqui, galera? Quem tiver nesse tipo de modelo? Vocês se animam a entrar numa plataforma que vai falar assim, cara, só para você expor os teus dados eu tenho que pagar? Sendo que tem tanta plataforma hoje para eu expor meus dados é gratuita. Facebook, TikTok, próprio Google, etc. Tudo é de graça para... Me pagam para eu pôr os dados lá. E agora uma plataforma pague para eu pôr meus dados? Seria gratuito, né? Mas o primeiro é sem graça, né? Tanto sem graça que é de graça. Mas esse modelo geralmente é pouco atrativo. Das experiências que eu vi rodar. O que é mais atrativo? Cara, você quer pagar alguma coisa, você tem uma versão até mais premium, que vai ter um destaque, você vai ser o primeiro na lista de pesquisas. Então, você tem um premium que ele destaca, mas você ganha uma porcentagem mediante a transação. E uma porcentagem barata. E você não gera dor. Por exemplo, esse cara profissional, provavelmente ele não vai ter muita estrutura para pagamento, etc. Então, você facilita ele receber o pagamento. Então, por isso que uma estrutura de gateway de pagamento facilita. Tem que ter todos os cuidados que o Dalton colocou. Você vai avançar no PIBEP com esse projeto? Espero que sim. Aí vai ter uma mentoria com um professor da área de contabilidade, só para sentar com você e falar assim, qual que é o modelo tributário, quais os cuidados contábeis que você precisa ter. Para exatamente quanto que vai de dinheiro para esse cara, quanto dinheiro vai para esse cara. Se você quiser. Se você falar, não, Paulo, eu quero continuar com o meu modelo de assinatura 1, 2, 3, 4, que é o que eu acredito. Aí também vai. É só minha opinião. Porque a prefeitura, no caso é prestação de serviço, a prefeitura não vai querer saber, ela vai querer os 5% de ISS dela e se o profissional deixar de pagar, ele vai dar graças a Deus, porque você vai estar pagando tudo. Então, às vezes, por exemplo, uma consulta custa R$200. Você vai pagar em cima de 200, você teria que pagar em cima da tua porcentagem. Né, que não sei quanto seria essa comissão. Tá? Então, isso pode realmente inviabilizar. Tem que cuidar. Faz sentido? Bacana. Agora eu vou voltar para a pesquisa de mercado. Mas é uma estrutura bacana. Teve um projeto com essa lógica de Uber, de profissional que avançou muito no PIBEP, que já recebeu 3 rodadas de investimento, que se chamava Clean House Express, ou se chama Clean,
Bote no Google Clean, diarista no Google, vocês vão achar que faz essa uberização de diaristas. É o Thiago, que é o CEO, ele está na Hotmilk hoje, e deu super certo. Então, essa uberização de profissionais é bem interessante. E o cuidado, que o diferencial dele foi muito isso aqui, ó, por isso que eu fiz você escrever. Curadoria e certificação. Não precisa tão forte essa questão de gamificação, que é legal, etc., mas não é tão fácil, principalmente no começo, porque no começo os profissionais não têm estrelinha, ninguém avalia ninguém, mas principalmente se falar assim, não, quem vai lá, a gente entrevistou, a gente sabe quem está enviando, né, que profissional é esse, isso aqui fez um diferencial bem grande. Slide aí, um agradecimento especial ao professor Henrique, que está lá nos assistindo, a elaboração dele. Pesquisa de marketing é um processo sistêmico, finalidade identificar, coletar, analisar e disseminar informações, utilizando para melhor da tomada de decisão relacionada com a identificação e solução de problemas e oportunidades em marketing. Próximo. Vocês têm que tomar cuidado com esses pilares. Então, relevância. A pesquisa não deve ser feita para satisfazer uma curiosidade ou para confirmar uma decisão já tomada. Isso é óbvio. Se eu já sei o que eu vou fazer, por que eu vou pesquisar? Então, tem que realmente estar aberto. Isso aqui tem muito a ver com cabeça dura. Então, levar a sério a pesquisa de marketing. Você entender o padrão do seu consumidor e pensar, caramba, eu vou para campo, eu vou entender o meu consumidor, então eu vou estar aberto a mudar o meu modelo, ajustar o meu modelo. Tipo de informação. Dentro da pesquisa não deve ser feita se a informação buscada já existe dentro da organização, seja na forma de estudo anteriores ou experiência acumulada. Ou seja, se eu já tenho informação, se eu já conheço o meu mercado, por que eu vou querer refazer isso? Então, cuidar com redundância de informação. Excesso de informação, às vezes, também não é interessante. Momento. Os resultados das pesquisas devem estar disponíveis a tempo de influenciar a decisão. Se eu não tiver tempo hábil para ajustar o meu modelo, será que eu estou no melhor momento para fazer essa pesquisa? Isso é uma pergunta interessante. Vocês estão no começo do programa, então estão no momento certo para fazer a pesquisa. Recurso. A inadequação de recursos financeiros e humanos pode levar à execução imprópria e ineficaz da pesquisa. Eu não tenho tempo, eu não tenho pessoas, eu não tenho ferramentas para fazer a pesquisa. Então, nem adianta querer fazer pesquisa de marketing, pesquisa de mercado. Antes de fazer uma pesquisa, deve-se analisar o quanto será gasto em relação à importância da informação almejada. Isso entra na questão de custo. Etapas da pesquisa, problema de pesquisa, objetivos, tipo de pesquisa, método, amostragem, instrumento, trabalho de campo e tabulação, análise. Então, aqui são as 8 etapas, a gente vai passar rapidamente pelas 8, que a ideia é a gente tentar exercitar aqui um pouco a pesquisa de mercado com vocês. Tem que partir de uma pergunta, um problema, né? Qual que é o problema? Qual que é o incômodo? Isso tanto numa perspectiva de pesquisa, metodologia científica, como também na área do empreendedorismo. É a grande pergunta que o pesquisador se faz, ou nesse caso o empreendedor se faz no início do projeto. E aqui um exemplo, como é o comportamento de consumo de produtos pelos moradores de Curitiba. Então, se eu estou no mercado pet, eu poderia colocar, no caso das meninas aqui, qual que é o consumo da área estética da grande Curitiba, ou vocês pretendem começar numa área específica de Curitiba? Pensam começar no ambiente universitário, não? Qual que é o plano de vocês? Curitiba em geral? Então, qual que é o problema de vocês? Sei. E fazendo um trabalho muito ruim. Sim. E a gente gostaria de minimizar isso a ponto de não ter essa situação. Ser profissionais bons. Seria essa. Trazer segurança. Olha o Leonel me posicionando aqui na câmera. Copia aqui. Faz a cola com aqui. Pensa no teu projeto.
Comportamento de consumo, produtos estéticos. Mas será que a pesquisa de mercado seria como é o comportamento de consumo de serviço estético dos moradores de Curitiba? Seria isso? Agora, bem amplo. Objetivo. Qual que é o objetivo geral será da pesquisa delas? Analisar o comportamento de consumo online de produtos PETs e uma amostra de consumidores curitibanos. Qual seria do projeto delas? Bora lá, galera. E já vão adaptando para o projeto de vocês. Analisar o comportamento de consumo de serviço estético de uma amostra de consumidores curitibanos. Então, isso já não passa para nós aonde que você vai ter que ir, com quem você vai ter que falar, quem você vai ter que observar. Ah, Paulo, então pesquisa de mercado, eu vou ter que entrevistar, eu vou ter que, de repente, utilizar fóruns, coisas do tipo. Sim. Se elas estão no mercado de estética, elas vão ter que conhecer o concorrente, elas vão ter que conhecer o mercado similar, vão ter que ter pesquisa mais qualitativa, ou seja, para explorar o fenômeno, mais quantitativa para quantificar fenômenos. Opa, parece aula de metodologia científica, assim, é pesquisa. E aí tu vai poder pensar também lá para frente qual é o nicho dentro do mundo de estética. Você vai querer atingir um público mais A, mais B, mais C, mais D. Qual público? AB? Então já muda um pouco. Ela poderia refazer todo o percurso dela, o problema dela. Volta lá, Leonel. Como é o comportamento de consumo do serviço, do consumo de serviço de estética dos moradores de Curitiba de alto padrão de consumo, alguma coisa assim. Ou seja, se você já tem claro o teu nicho, você já tem claro o teu segmento, já coloca a tua pesquisa com esse direcionamento. Agora, a questão é sempre, se eu escolhi um nicho, se eu escolhi um público, eu estou escolhendo outro. A questão é por quê? Você tem essa resposta? Tem. E outra coisa, cada vez mais nós estamos numa tendência de mercados nichados, e isso é interessante. Por exemplo, tem uma startup que se chama 3334, vende calçados para mulheres que têm pé pequeno. Então, é interessante. Se tem pé pequeno, você sabe onde procurar o calçado. Então, eu não estou falando que nicho é ruim. Não, nicho é muito bom. Só que a questão é que você tem que saber o porquê que você está indo para determinado nicho. Não é nichar por nichar. Tá? Para lá. Objetivo específico, identificar a frequência de compra. No teu caso, o consumo do serviço, levantar as lojas mais utilizadas, ou seja, quais são os locais mais frequentados, os profissionais mais requisitados, etc., em Curitiba, verificar os produtos mais consumidos, quais são os serviços dentro de estética que mais são consumidos. Então, você vai ter que conversar com donos de salão, você vai ter que dar uma pesquisada em redes sociais. E aí é interessante quando a gente fala em pesquisa, pessoas mais velhas como eu, quando tem dúvida, pesquisam no Google. Pessoas um pouco mais jovens, quando tinham dúvidas, pesquisavam aonde? No YouTube. E as pessoas bem jovens hoje estão pesquisando aonde? No TikTok. Então, tem vários relatórios que estão mudando essa inversão. Inclusive, o TikTok está sendo uma plataforma de e-commerce extremamente demandada. Então, você vai ter que pesquisar sobre... Vocês vão ter que pesquisar sobre o nicho de vocês para entender padrão de comportamento de consumo online, sobre aquilo que vocês estão empreendendo desde Google, o que aparece. O algoritmo do Google vai colocar, né, o que as pessoas mais pesquisam na plataforma antes, então, no Google, para a velharada, que a velharada pesquisa. No YouTube, o pessoal não tão mais velho, e no TikTok, para a galera mais jovem. Mesma coisa, o que está rolando no Face? Face ainda tem uma audiência muito grande, a galera mais jovem acha que o Face morreu, não, o Face existe.
Se você vai trabalhar num nicho, por exemplo, de estética com pessoas mais velhas, as pessoas mais velhas estão no Face, não estão no Insta e não estão no TikTok. Ah, não, Paulo, vou trabalhar com modinha, vou trabalhar com estética, muito atrelada ao que está em trend e coisa, então aí sim vai para o TikTok. Você tem que tomar um pouco de cuidado. Face é a galera mais velha. A brincadeira até, a galera velha entrou no Face, aqueles que eram jovens foram para o Insta, e aí agora aqueles que são jovens saíram do Insta e foram para o TikTok. Ou já foram direto, né, para o TikTok, né, porque são tão jovens que nem existia ainda. Então, tem essa migração, né, um público entra, o outro vai se deslocando. A galera que fica velha no TikTok, sei lá para onde que vai a nova geração, né, daí, eis o mistério. Paulinho usava o quê? O Paulinho tá no Orkut, Paulinho? Teve um tempo que ressuscitaram o Orkut, né? Não sei se se mantém ressuscitado. Objetivos específicos. Então, entenderam a pegada? Eu vou definindo o objetivo, vou pensando no meu nicho, vou pensando em ferramentas, local. Pessoal, não existe mais negócio totalmente físico. Hoje, mesmo que o meu negócio seja físico, eu vou pesquisar no online também. Tá? E também o online, eu também vou ter um olhar físico também. Eu vou ver pessoas reais, eu vou conversar, vou observar também. Então, hoje você tem que ter esse olhar que essa divisão físico-digital, hoje, ela se mescla. Principalmente para as novas gerações, essa fronteira, ela não é tão clara como para as gerações anteriores. Então, os negócios cada vez são mais híbridos e os padrões de comportamento e consumo também. Então, aquela coisa omnichannel, multicanal, etc. E padrão de consumo também. O consumo pode começar online, eu vejo algo online, consumo fisicamente, ou eu compro algo online, vou consumir no físico, ou sei lá, coisas do tipo. Próximo. Quer apresentar um pouco isso? Não? Você que é recém-doutor? Eu já estou bem nessa parte. Tipo de pesquisa exploratória. Primeiro contato com a situação de estudo, levantamento de hipótese. Então, eu estou lá explorando o fenômeno, que muitas vezes mais qualitativa, descritiva, descreve fenômenos ou características do fenômeno do mercado. Causal, até essas relações de causa e efeito do controle de variáveis. Aqui, quando eu tenho mais uma variável, eu vou medir o impacto entre uma variável e outra, que são mais termos técnicos. Isso não é tão relevante agora no momento. Próximo. Dados secundários, coletados por pessoas ou agências para outros propósitos, que não a resolução do problema específico se tem em mãos. Ou seja, eu vou atrás de outras pesquisas. No caso das meninas, elas colocam lá no Google comportamento do consumidor, mercado estética. De repente, elas acham lá um relatório do Sebrae, do mercado, etc. Eu tenho uma porrada de dados, são dados secundários, ou seja, elas reaproveitam esses dados. Isso é extremamente interessante, extremamente importante. Vocês têm que dominar muitos dados secundários, que daí, quando vocês forem coletar dados inéditos, vamos chamar assim, que são os dados primários, vocês já vão ter todo o conhecimento de dados secundários. Os primários vêm ali dados mais frescos, dados das pessoas que você tem contato, dados do teu próprio nicho, vem ali a corroborar, vem ali a você fazer um comparativo. Pesquisa qualitativa e quantitativa. Na minha perspectiva, para empreendedorismo, a gente sempre tem que ter a qualitativa, eu vou sempre explorar a questão do meu consumidor, então, vou utilizar a ferramenta como uma entrevista, ela pode ser totalmente aberta, pode ser um questionário semi-aberto, semi-estruturado, ou seja, eu penso no roteiro, vou lá e entrevisto a pessoa, observar a pessoa no seu ato de consumo. Então, por exemplo, elas estão na questão da estética. Você vai num local, sei lá, num salão, e verificar o que o pessoal consome, verificar o que geralmente perguntam,
verificar né, quais são os padrões de comportamento. Depois você vai lá e conversa o que as pessoas mais consomem, quais são as principais preocupações, etc. Lembrando que elas têm 2 segmentos que elas têm que conhecer muito bem. É a pessoa que consome, ou o profissional também, que elas vão ter que atrair os 2. Então, entender muito bem esses 2 mundos. Mas também é interessante, às vezes, eu quantificar alguns dados. Elas podem fazer um questionário, um fórum, e todo estudante da PUC tem, por direito, uma ferramenta que é maravilhosa para pesquisa quantitativa, que se chama Qualtrics. Vocês podem escrever Qualtrics no Google, é só vocês logarem com o e-mail da PUC, vocês já acessam a ferramenta versão paga. É um Google Forms profissional. Tá? Então, é uma ferramenta bem poderosa para pesquisa quantitativa. Se alguém não tiver paciência, fala, Paulo, não quero mexer no Qualtrics, quero algo mais simples, usa um Google Forms ou Microsoft Forms, que também resolve a maioria dos problemas. E aí eu posso quantificar e jogar na tua rede social, rodar no grupo dos WhatsApp, perguntas, por exemplo, qual que é a frequência que você utiliza serviço de estética, qual serviço de estética você mais utiliza, se você contrataria alguém de maneira online, etc. Eu vou quantificar respostas e vou ter... Bom, já mudou o slide, mas estava lá a questão da metodologia quantitativa. Voltou agora o slide, mas pode voltar para o outro agora. Tipos de pesquisa qualitativa, entrevista com profundidade. Eu vou com profundidade conversar com alguém, então vem aquela entrevista. No caso dela, é sentar do lado de uma profissional de estética e abrir o jogo e falar, olha, eu estou empreendendo, estou fazendo um trabalho dentro do mundo da estética. O que você acha que deveria ter uma plataforma? O que você gostaria que tivesse? O que mais te incomoda? O que faria você utilizar? O que faria você não utilizar uma plataforma? E algumas pessoas às vezes fazem uma pergunta que eu acho extremamente interessante, que é, Paulo, mais ou menos quantas pessoas é interessante eu perguntar ou ter uma questão qualitativa? E a maioria dos autores na área de empreendedorismo colocam que você, tradicionalmente, vai começar a identificar padrão, um padrão ou mais um padrão. Então, você vai, daqui a pouco, vai descobrir assim, que a maioria das profissionais de estética vão falar assim, puxa, o meu maior problema é gerenciar minha agenda. Então, você já puxa na minha plataforma, além de eu fazer a intermediação, eu posso ter uma forma que eu ajudo ela a gerenciar a agenda dela. Você vai ver que o cliente, o que mais preocupa eu não sei se o profissional de estética utiliza material esterilizado. Aí você vê que a maioria das pessoas fala também do material esterilizado. Em estatística, a gente vai chamar isso de clusterizar. Você faz um cluster, faz um conjunto de pessoas que têm essa mesma característica. É isso, Adalto? Vai me corrigindo se eu falar besteira. O interessante de vocês fazerem a entrevista, né, que geralmente a gente recomenda vocês irem com algumas questões. Mas o fato de você estar entrevistando e conversando com a pessoa, a resposta dela, às vezes, traz outras dúvidas para você. E não deixe de perguntar. Né? Não siga o roteiro. Né? E faça a pergunta, porque aquilo pode trazer outras respostas, que o professor Paulo falou. Isso ajuda a complementar o teu produto, o serviço, o negócio. Próxima possibilidade, grupo focal, eu utilizei em um dos empreendimentos que eu tive, bem bacana. Eu estou pegando o negócio delas, porque elas se voluntariaram, então como poderia ser um grupo focal? Elas identificam várias meninas que usam ou que consomem serviços de estética de maneira regular, chamam elas para uma conversa, geralmente você vai dar ali um café, alguma coisa assim, tem lá umas 4, 5 cadeiras, você conversa, muitas vezes isso é gravado, né, filmado, etc., para depois você poder fazer análise detalhada desses dados, e você faz literalmente uma conversa. Puxa, o que vocês acham de uma plataforma que tem isso? Então você vai ter alguns direcionadores,
você vai fazer algumas provocações e faz com que as pessoas falem e debatam sobre esse tema. Então, ele é qualitativo, porque você vai estar ali de maneira mais aberta, né? E você está ali fazendo em grupo. É extremamente interessante. Eu tive um empreendimento que envolvia bebida, então eu fazia teste de sabores e depois fazia um grupo focal com quem participava. Era extremamente interessante. Bem bacana. Técnica de projeção, a apresentação de um objetivo, o nome do indivíduo, os quais devem ser interpretados e explicados pelo respondente. Então, você coloca, por exemplo, elementos do teu site, figuras, etc., e pede para a pessoa o que você acha disso, o que você interpreta, como que você, que sensação que te passa essa imagem, essa frase, isso te passa confiança, não te passa confiança, então como que a pessoa vai interpretar qual que vai ser a projeção dela em cima daquele conteúdo. Também é interessante. Eu, pessoalmente, gosto muito de entrevista e grupo focal. Extremamente interessante vocês conhecerem a pessoa. Conhecerem as pessoas, e vocês precisam conhecer as pessoas dentro do mercado que vocês vão atuar, independente do mercado que seja. Próximo. Questionário, então, a gente vai para o quantitativo, opção de resposta. A facilidade do quantitativo é literalmente você quantificar de maneira rápida. Então, você consegue fazer um crivo, você consegue fazer uma correção. Então, não existe a figura do entrevistador, os próprios entrevistados preenchem o questionário, quando ele é um auto-informe, um questionário auto-administrado, auto-informe. Enquetes em shopping centers, né, uma abordagem que você entrevista e vai lá e você fica com a planilha lá e você preenche, tá? E também não quer dizer que você não possa fazer qual e quanti, tá? Pegar o exemplo delas, elas abordam alguém no shopping, gostaria de fazer uma pesquisa aqui, se posso fazer algumas perguntas, começa com quanti, poxa, você usa frequentemente, ou consome frequentemente o negócio que ela falou que não sei o que, ela da sobrancelha, sim, não, algumas perguntas sim, não, e aí vai para uma entrevista mais aberta. Então, também um não exclui o outro, você pode ter ali qual e quanti. Em entrevistas executivas, é feita dentro de uma empresa no ambiente de trabalho, então você pega o funcionário e coloca dentro da empresa. Interceptação na hora da compra, entrevistas feitas dentro da loja para avaliar o comportamento da compra e suas razões. Isso ia ser bacana, é mais difícil, mas, por exemplo, se elas fecham uma parceria com um estabelecimento que tenha esse serviço de estética, e aí ela consegue, depois que alguém consumiu esse serviço, aparecer a opção para fazer a pesquisa. Aí ela teria esse tipo de dado primário de quem já consumiu esse serviço. Próximo. A amostragem, população da pesquisa, conjunto de sujeitos que possuem alguma característica comum em relação ao problema de pesquisa de marketing, então é algo grande. Censo é quando todos os membros da população são contatados, então você entra em contato com as pessoas da população que você entrou em contato. A amostra é uma parte da população e a margem de erro é uma estimativa de erro que isso possa gerar. Como que eu chego à margem de erro? Isso é um cálculo estatístico. Próximo. Outros instrumentos de coleta, pergunta aberta, é quando você tem ali uma questão mais qualitativa num questionário. Então, como que você se sente após realizar um procedimento tal de estética? Aí você tem linhas para a pessoa escrever. Então, uma pergunta aberta. Pergunta fechada é o quantitativo, que você tem as opções para a pessoa marcar. Perguntas demográficas, que são em relação à idade, renda, escolaridade, etc. Isso aqui é bacana para eu identificar principalmente nicho. Pergunta de foco, são sempre lá os 5W2Hs, que tem um foco ali mais passado e menos futuro. E pré-teste, que aplica um instrumento de coleta numa amostra pequenininha. Então, primeiro eu vou num grupo pequeno, identifico, compreendo que são essas pessoas, e em cima desses dados eu monto o meu segundo instrumento com base no resultado do pré-teste. Próximo. Tabulação, análise
eu vejo isso de maneira junta. Primeiro eu vou tabular, eu vou colocar todos esses dados numa planilha. Hoje a maioria das ferramentas já fazem isso de maneira automatizada. Depois eu faço análise, vou calcular lá a média, a moda, vou calcular desvio padrão, vou fazer uma série de análises quantitativas ou qualitativas. Qualitativa pode ser análise de conteúdo, eu posso fazer nuvem de palavra, posso fazer uma série de análises. Aqui é bacana para quem for fazer, procura uma mentoria para quem quer ajudar a cada projeto, como fazer cada análise. E aí você faz uma conclusão que você consegue tirar com base nos dados da sua pesquisa. Paulinho, o que quer dizer o TBC? A culpa da cadeira. Esse é o mais importante de pesquisa de mercado. Vai atrás do teu consumidor, vai atrás daquele que você acha que é o teu consumidor, tira a bunda da cadeira. Que vocês têm que entender o seu público, vocês têm que entender como ele se comporta, você tem que conversar com ele, porque não adianta nada eu ter questionário, eu pensar num roteiro de entrevista, eu pensar num grupo focal e não ir atrás. Eu tenho que ter dados reais. Eu acho que vai responder tal coisa. O achismo não serve para nada. O achismo só atrapalha o empreendedor. Eu preciso realmente ir a campo. Próximo. Pessoal, lá no Canvas nós colocamos, e aí serve também para o pessoal que está nos assistindo online, com instrumentos que a professora Michele lá de Toledo elaborou. E lá tem, você escreveu o seu público-alvo, o objetivo principal, aqui com foco no perfil do consumidor, próximo. Objetivos secundários, como que você coloca, tem toda a provocação aqui, próximo. Com foco nos concorrentes, descrever. Aqui o público ideal para responder esse questionário, como, por exemplo, seus concorrentes, objetivo principal dos concorrentes, próximo. Aqui também os preços, etc., dos teus concorrentes, próximo. Dos fornecedores, eu também preciso entender os meus fornecedores, pesquisar o mercado com um olhar para os fornecedores, próximo. Objetivos secundários, pensando também nos fornecedores, próximo. E aqui você fecha, né? Qual foi o método mais utilizado, etc. Agora nós temos em torno aqui de quase 1 hora ainda, e a ideia é que cada um comece a desenhar e preencher isso em cima do seu projeto. Quem ainda não sabe o que fazer, também vai conversar comigo, conversar com o Dalton, conversar com os mentores, e bora aproveitar para ter mentoria. Quem está online, quiser conversar com a gente, também nos chame, e o Dalton também vai fazer aqui alguns comentários. Pessoal, veja que a pesquisa de mercado que vocês estão fazendo, né, ela está focando o perfil, né, do cliente de vocês, do consumidor, do concorrente, fornecedor, mas às vezes não deixem de colocar algumas questões a respeito do produto, né, que vocês estão desenvolvendo. E vocês vão fazer uma plataforma, como é que ela tem que ser, né? Quem está trabalhando com produto físico mais tecnológico, como é que esse produto tem que ser? Tá? Para ajudar no desenvolvimento, porque vocês vão ter que fazer daqui a pouco o MVP. Tá? E aí, essas informações vão ajudar nesse desenvolvimento desse produto, ou dessa solução. Tá bom? O que é MVP, Dalton? É o mínimo produto viável, né? Alguém sabe o que é por mínimo produto viável? Não é protótipo. Não é um produto mais barato que você consegue entregar. Foi o certo. É perspectiva para melhorar. Não. Tudo errado. Tá tudo errado. Ninguém leu Startup Insurance do Eric Ries. Não lembro, né? Consegui explicar. Um desenho mínimo que vai ser... Um desenho mínimo, sim. Mas não precisa ter função nenhuma. Não precisa de função. Isso que eu estava vendo aqui, é algo que faz
sugerir o que eu vou estar apresentando, porque eu tenho pelo menos esse produto que vai ser executado. Mas isso aí tudo. Não, desenho. Desenho sim. Isso seria um mínimo. Estão entendendo ou ninguém está entendendo nada? Professor, a Julie mandou aqui, ó. Mínimas funções apresentadas que atendem... Não precisa ter função nenhuma. Não tem que ter viabilidade nenhuma. Sim. Sim. MVP é sempre para verificar uma hipótese. O MVP acontece o seguinte, tem um cara que era da área de TI, que se chama Eric Ries, que aconteceu o seguinte, ele tinha um projeto, ele ficou meses programando, e depois de meses programando, ele lança o produto. Tem um vídeo dele explicando. E ele está no livro dele também. E ele, depois de meses programando, eles fazem um lançamento, jogam num site, e aí fica assim, nossa, quantas pessoas vão clicar no botão comprar? Nenhuma. Aí qual a conclusão que ele chega? Cara, em vez de ter gastado meses programando, eu poderia ter feito simplesmente um site com a descrição e com o botão comprar para ver se alguém botava ali um clique. Então não tem funcionalidade nenhuma. O MVP pode ser um site. Qual foi o MVP do Dropbox? 3 programadores criaram. Eles gravaram um vídeo de 30 segundos falando, quer parar de mandar e-mail para você mesmo e ter uma forma de armazenar arquivo? Se sim, deixa aqui o seu e-mail. Eles tiveram 70 mil pessoas interessadas. Pesquisa sua história no Google. Se você tem uma ideia, o valor de ideia é 0. Agora, se você tem 70 mil pessoas querendo comprar o seu produto, a sua solução, e você tem um contato dessas 70 mil pessoas, com certeza você vai conseguir investidor, concorda? Aí você tem uma ideia, com 70 mil pessoas querendo comprar, e você tem um contato dessas 70 mil pessoas. Aí muda o cenário. Porque eles fizeram MVP. Eles não programaram nada. Protótipo requer que tenha funcionalidade básica. Então, o protótipo está muito mais atrelado à engenharia, tem funcionalidade, tem a ver com design de produto, né, Paulinho? Paulinho é da área de design de produto. Então, algumas vezes o MVP, ele é também um protótipo, mas muitas vezes é que nem eu vou fazer um MVP de um software e simplesmente faço uma landing page com uma página única, com a descrição, eu faço um mockup, ou seja, só uma tela, só um design do que vai ser aquele software e um botão comprar. Quantas pessoas vão clicar no botão comprar? Paulo, mas o que acontece quando aparece o botão, quando você clica no botão comprar? Ah, produto indisponível. Alguém aqui já entrou em algum site e clicou comprar e apareceu o produto indisponível? Galera, hoje é tudo automatizado, sabe? Acabou o estoque e sai aquele produto. Eles estão querendo testar se vale a pena importar aquele produto. Se vocês repararem, muitas vezes, produtos e-commerce da própria marca, acontece isso. Então, por exemplo, eu estou na loja da Adidas, eu vou comprar um produto da Adidas, aparece produto indisponível. Eles querem saber, poxa, será que vale a pena fabricar mais esse produto? Então, eu vou pôr no meu e-commerce para ver se vai ter muita gente clicando. Assim, então eu vou produzir de novo esse lote de produto. Hoje, tudo que é online é metrificado, você verificar padrão de consumo. Então, o MVP não é sinônimo de protótipo. Tomar cuidado com isso. A maioria das pessoas acham que MVP é protótipo, e não é. O foco de MVP é verificar a modelagem de negócio. O foco de protótipo tem a ver com o produto, é olhar para o produto. O MVP é olhar no modelo de negócio. Ficou mais claro? Faz sentido? Não tem nada a ver com a pesquisa de mercado também, mas a pesquisa de mercado vai ajudar no MVP. Pessoal, acessem lá o conteúdo e bora construir pesquisa de mercado, bora pensar no nicho. Quem ainda nem sabe o seu projeto, nem sabe o que fazer, também vamos conversar, que está na hora de começar a fechar grupo, fechar ideia, coisa do tipo. E o pessoal online também está à disposição para conversar. Aí... Mandaram alguns cases, né? Conforme o professor ia falando. A Jéssica comentou, quando o professor falou da precificação, que a startup que ela trabalhou por 3 anos nessa área faliu ano passado devido a má execução dessa gig economy e curadoria. E a Julie falou que ela teve algumas dificuldades para aplicar a pesquisa numa escola onde ela pretende, enfim, fazer ali o processo de pegar informações.
está quase 2 semanas tentando se comunicar, mas não deu retorno, vai ter que ir atrás de outra para conseguir, que é normal também. Né? Pesquisa com escola, temos aqui alguém online que está com dificuldade de pesquisa com escola. Hoje em dia, com LGPD, trabalhar dados com crianças é extremamente difícil e complicado. Tem que realmente insistir, ir atrás, mas realmente é um baita desafio. Foram essas. São essas, então, pessoal online, qualquer coisa, estamos aí também à disposição. Bom, pessoal, então acho que o conteúdo do nosso encontro para informação mesmo, para vocês irem se baseando, acho que era mais ou menos isso hoje, né? Temos aqui a professora Michele, temos o professor Henrique, né? Oi, E gente. aí? Tudo Oi, bem, Michele. pessoal? Boa tarde. Oi, Henrique. Oi, Léo. Bom, pessoal, então se vocês tiverem alguma dúvida, podem já aproveitar que nossos mentores, né? Quanto a essa parte da pesquisa de mercado, ou quanto o desenvolvimento mesmo do protótipo. Foi interessante aquele momento inicial, né? O professor Paulo comentou ali com as meninas, né? Que é muita coisa que a gente vai desenvolvendo e tem muita ainda coisa a ser feita, né, professores? E isso tudo é normal, né, professor Michele, professor Henrique? Às vezes a gente fica naquela, puxa, vim aqui na frente até falar, apresentar, nossa, e será que eu tenho que refazer tudo? Não é bem assim, né, professores? Até se puderem dar uma palavrinha quanto a isso. Vai lá, Michele. Estou desconectando o meu fone aqui, porque senão vocês não me escutam. Como o Léo falou e o Paulo também falou, né? É comum a gente ir fazendo a modelagem dos projetos e a gente chegar em algumas etapas e a gente pivotar, que é até uma terminologia que nós utilizamos, né? Na modelagem dos projetos de ideias de negócio. E a pivotagem é para a saúde do projeto. Então, eu sempre falo aqui, quando eu estou trabalhando com os meus estudantes, que é mais importante a gente se apaixonar pelo problema, que a gente está buscando uma solução, do que propriamente pela primeira solução que a gente criou. Porque se a gente se apaixona pela solução, a gente não permite com que as outras pessoas surgiram e até que a gente faça essas mudanças para tornar o projeto mais viável, né? Seja ele tecnicamente ou financeiramente. Então, não se apeguem à solução enquanto vocês estão modelando, porque ela precisa ser realmente melhorada e olhada, né? No aspecto de como é que a gente realmente consegue ir lapidando, né? E ir fazendo essas pivotagens. Então, lembrem-se sempre de se apaixonar pelo problema e permitam que a solução de vocês, entre aspas, possa ser sabatinada pelos mentores, pela própria equipe de vocês e por outras pessoas que trouxerem esse olhar crítico mesmo, né? Para ver como que a gente consegue melhorar e encaixar cada vez mais a solução em relação ao problema. Bola, professor Henrique. Não, depois da fala da Michele, não tem mais nada para falar. É só assina embaixo. É exatamente isso mesmo. Não, eu digo assim que quando no início do projeto o estudante faz lá um Business Model Canvas, e se esse Business Model Canvas chegar da mesma forma ao final do projeto, tem coisa errada. Então, o Business Model Canvas é feito com post-it justamente para a gente poder pôr e tirar informação a qualquer momento. E outra coisa também, que é comum os estudantes ficarem bravos com os mentores, porque parece que os mentores só veem problemas no projeto. Mas esse é justamente o nosso papel, porque desconfie daquelas pessoas que vêm e falam, seu projeto tá lindo, a gente diz que like de mãe não vale nada. Então, sabe, minha mãe falou que tá legal, meu amigo gostou. Não, eu prefiro receber umas pancadas dos meus mentores para que eles abram, né, os meus olhos. Nós já estamos aqui na 10ª quanta edição do PIBEP, que a gente está agora? 14ª. 14ª. Então, uma parte dos projetos que a gente está vendo hoje, projetos similares já passaram por aqui. E a gente já viu o que deu certo, o que deu errado. Então, os questionamentos que a gente faz é justamente para levar essa reflexão e para que o estudante possa pivotar mesmo, ajustar. Eu gosto de projetos que já sofreram várias pivotagens, porque para mim isso é uma curva de experiência, de maturidade, diferentemente daquele que, como a Michele falou, se apaixona pela sua ideia e ele começou o PIBEP lá em abril daquele jeito e ele vai entregar um pitch no dia 26 de junho daquele mesmo jeitinho que ele começou, né? Isso não faz muito sentido. Mas é isso. A Kikui mandou aqui a dúvida dela. Ela falou assim: oi, minha ideia é moradia por assinatura, nas dependências que não uso em minha casa, moradias temporárias, mas estou organizando as ideias se é prestação de serviço ou produto. Observação, sem equipe. Olha aí, galera, se tiver mais alguém sem equipe, dá para procurar ali a Kikui. Não sei se os professores podem falar alguma coisa. Seria mais serviço ou seria mais produto nesse caso?
Na minha visão, é serviço, né? Você vai estar fazendo locação, pelo que eu entendi, né, Kikui, do espaço da sua casa, né? Que não use nas dependências, que não use em minha casa, moradia temporária. Então, na minha visão, é prestação de serviço. Produto é mais físico mesmo, né? Eu vou vender um canetão, vou vender um copo, vou vender um produto que é mais tangível. No seu caso, é prestação de serviço, que é hospedagem, né? Hospedagem temporária. Com certeza. Agora uma pergunta, por que é que eu usaria a sua plataforma, Kikui, e não o Airbnb? Né? Qual é a proposta de valor para que eu use a sua? Porque no Airbnb eu encontro, né? Quartos, eu encontro uma Oi. moradia. Ah, ela aí. Então, tô descabelada que fiz prova ontem à noite, hoje, então. Mas é assim, ó. Eu fico pensando sobre isso, só que assim, eu até sou usuária do Airbnb, só que o Airbnb é para períodos curtos. E eu estava pensando em algo tipo, tem universitários que estão 4 anos, ou alguém que vai fazer um curso por 6 meses, uma coisa mais longa. Então, o Airbnb sairia muito caro para uma pessoa. E aí, essa é a diferença, assim. Entendi. Você entrega um valor diferente do Airbnb em Sim. relação a tempo de hospedagem, né? Sim. Entendi. E aí a É que ideia seria, a operação seria similar ao Airbnb. As pessoas que têm interesse em alugar, por exemplo, um cômodo da sua casa durante um contrato de 6 meses. É que eu vejo assim, essa prestação de serviço acontece muito na Europa. Aqui no Brasil eu não vejo muito de... A pessoa vai sair de casa para estudar. Eu fui uma que fui para Curitiba, tinha que ter uma casa lá. E em vez de ter esse investimento, e sim um quarto na casa de alguém que tem uma dependência vazia, entendeu? Entendi. A operação poderia, inclusive, seguir um modelo similar da Airbnb, né? Só que daí o que muda é o tempo de locação. Que o Airbnb, como você disse, realmente é períodos mais curtos, uma semana, né? É um final de semana, enfim, ou uma diária, né? E aí a sua proposta é ter esses períodos mais longos. É isso aí. Ainda estou vendo aonde estão não os erros, mas aonde eu posso melhorar para entregar um produto com, né, com menos erros, com menos... Enfim, estou aqui para aprender. Uma sugestão é importante... Desculpa, pode falar. Não, só para... Vai, vamos lá, o de cada vez eu vou escutar os dois. Vai, Michele, pode ir. Não, é só para lembrar que você está sozinha. Então, você precisa de mais 2 pessoas para você não ser desclassificada. Né? Que às vezes você tem um projeto super legal e chega lá no final, bate na trave porque não consegue atender um dos critérios, que é ter pelo menos 3 pessoas. Mas é que assim, eu sou muito crítica com relação a todo produto que é entregue. Eu sou da opinião assim, que nem esses dias eu comprei um Deep Coffee, que é um café, não sei se vocês já viram, é como se fosse fazer um chá, só que numa embalagem descartável, tá tudo perfeito, preço bom, 1 e pouco, só que o café era ruim, o produto era ruim. Então, tem algumas ideias ali que não é o meu perfil, então eu não entraria. Aí, no meu caso, eu acho que a ideia é legal, só que, de repente, as pessoas não aderiram. As pessoas que estão para... né? Eu não consegui ainda me achar com ninguém. Eu acho que talvez a comunicação, a dificuldade para mostrar a ideia é onde eu tô patinando. Entendi. Eu acho que isso já faz parte de é como se fosse um pitch, né? Você, antes de vender a ideia para a banca, você precisa vender a ideia para futuros sócios, né? Sim. Então, pelo jeito... Aí eu estou patinando. Então, pelo jeito, o pessoal não se encantou com a ideia. E eu também fiquei pensando na questão cultural, né? Ela é muito diferente de um lugar para outro, e não sei se às vezes as cabeças são abertas para esse tipo de negócio. Porque, na verdade, assim, eu estou começando o meu negócio aqui, nas ideias, algumas pessoas aceitam, outras não. Então, também tem a questão cultural que deve ser levada em consideração, né? Nem todo mundo quer sair de casa, por exemplo.
o Airbnb você paga para ter uma privacidade. Nem todo mundo quer perder a privacidade, né? São pontos que eu acho que eu tenho que colocar bem claro para quando entregar o produto. Eu acho que deve ser isso. Um ponto que eu gostaria de alertar também é para questões jurídicas, contratuais. Também é uma coisa que... Era importante validar isso com alguém, um advogado da área imobiliária, porque uma coisa é um Airbnb que eu alugo por um final de semana e não gera um vínculo de moradia. Então, logo que termina o meu período de uma semana, um final de semana, eu caio fora e beleza. Agora, como fica a questão de contrato, fiador? No Brasil tem muito essa problemática do fiador para locação de imóveis. Depois, se essa pessoa fica 6 meses lá no quarto e ela para de pagar, e eu preciso despejar essa pessoa lá porque ela parou de pagar. Como é que eu tiro essa pessoa de lá, né? Então, Sim, envolve uma questão contratual significativa. Acho importante validar isso. E só para fechar aqui, na parte da pesquisa de mercado, que foi o tema de hoje, acho que você precisaria fazer validações, primeiro, qualitativas com donos de imóveis, pessoas que têm esses quartos ociosos, para saber como eles se comportam hoje. Uma hipótese pode ser que eles estejam usando o Airbnb e estejam satisfeitos com isso, né? Então, e para eles está funcionando e tudo bem. Então, será que eles têm ociosidade desses quartos? Porque existem quartos, né, sendo oferecidos lá via Airbnb. Eu, por exemplo, estou em Londrina, tenho muitos colegas que fazem mestrado ou doutorado em Curitiba e alugam quartos para ficar, né? E alguns têm quarto definitivo. Não é que ele fica 2, 3 dias, ele fica período longo lá nesse quarto, né? Porque uma vez que eu loco uma coisa via Airbnb, e a pessoa vai lá me entregar a chave no dia para eu poder entrar no Airbnb, nada impede dessa pessoa já me passar o contato dela de WhatsApp. E aí eu não preciso mais do Airbnb, não preciso mais pagar taxas para o Airbnb, eu só pago pela primeira vez que eu usei aquele imóvel. Na segunda vez eu já faço um contato direto com o proprietário daquele quarto. Logo, eu não preciso mais pagar as taxas de Airbnb, sabe? Então, é esse tipo de descoberta que eu recomendo que você vá atrás, e não por meio de Google Forms, pesquisas de formulários, pesquisas quantitativas, mas sim pesquisas qualitativas de conversar de fato com essas pessoas, né? E saber se isso que eu estou falando é uma verdade ou não. Até essas questões que você colocou é uma das coisas que eu também já tinha dúvida, que é onde eu tenho que melhorar as coisas. Mas eu acho que aqui eu estou mais para aprender do que procurar a equipe nesse momento para entregar um produto bem legal, entendeu? Essa é a minha preocupação, talvez. Porque tudo bem, se você não achar a equipe, não significa que você não possa continuar com o seu projeto, né? Tudo bem, você continua e busca apoio com os professores, né? Com o empreendedorismo aí da PUC, por fora do programa mesmo, né? Então, não se preocupe tanto com essa questão da equipe. É claro que aí, se você não tiver a equipe, você não consegue receber a premiação, né? Para investir no projeto. Mas nada impede de seguir com a ideia. Então, vai firme aí, tá bom? Obrigada, viu? Valeu. Ó, Kiko, e a Júlia até já perguntou qual o seu perfil. Numa dessas, ela quer chamar você para a equipe delas ali, hein? Sim, Talvez seja Júlia. isso, né, Júlia? Tá aqui no chat, ela mandou ali perguntando. Vai que, né? Tá, eu vou conversar com ela ali, né? Beleza. Obrigada, viu, pessoal? Nada. Aproveitando nessa esteira, né, a Julie mandou assim: a gente pode apresentar a ideia, os resultados de pesquisa e o MVP antes mesmo de enviar o pitch para saber se estamos no caminho certo? Se quiser abrir até a câmera e para conversar com os professores, Julie, fica à vontade. Mas dá, né, professores? Pode marcar uma mentoria, né? Pode. Sim, Júlio, eu acho que até é legal você marcar um horário de mentoria, até para trocar uma ideia do contexto geral, né, da proposta do seu projeto. Ela não está num ambiente confortável. Não, tranquilo. Mas você ouvindo a gente já está ok. Mas, retomando, né, é importante você trazer o contexto desde a identificação do seu problema até como você estruturou a sua pesquisa de mercado, até para ver se não teria alguma pergunta que poderia ser acrescida, né, ou até complementada aí com alguma fonte secundária para você trazer essa informação para o seu pitch.
Então, quando você traz para os mentores, a gente olha com olhos de fora, né, para realmente entender o problema. E como o professor Henrique falou anteriormente, como a gente já viu vários projetos passando por aqui, a gente talvez tenha como acrescentar, ou agregar, ou abrir seus olhos para algo que vocês ainda não estão vendo. Tá, então, o Léo pode ser um canal aí para vocês buscarem o agendamento das mentorias com os professores. Isso aí, gente. Caso vocês queiram, ele só escolher o mentor, eu converso e para a gente fazer essa agenda com os professores. Inclusive, essa semana aconteceu de uma estudante ali de uma equipe que precisava falar com o professor. Né, já fizemos essa ponte também. Legal. Bom, pessoal, eu acho que esse momento é mais para isso mesmo, né? Para tirar dúvidas. Então, caso vocês tenham essas dúvidas, aproveitem, é esse o intuito mesmo. Mandei aqui no chat também a nossa listinha de avaliação e presença, lembrando que é fundamental para que vocês peguem o certificado depois lá para horas complementares, quem precisar, ou para certificação, caso, enfim, para apresentar. Ah, é isso, né, gente? Então, acho que se não houverem mais dúvidas, não sei se estão dispensados, talvez, professores. Acredito que sim. Se alguém houver, né, tiver dúvida, enfim, Perfeito. pode ir nos contactando. O Arthur está perguntando, como faço para agendar uma mentoria? Pode entrar em contato comigo mesmo ali pelo WhatsApp, Arthur, e daí falando dos professores. Se for aqui o professor Henrique, o professor Michele, já dá até para conversar. Uma dessas, né? Já tem o contato. E todos os nossos contatos, em geral, estão aqui na nossa equipe do PIBEP do Teams. Então, quando vocês entrarem no Teams, também dá para ver. Ou se não, manda uma mensagem para mim, falando, eu queria marcar uma mentoria com o professor. Se tiver algum professor de preferência, eu já posso falar. Ou se não, pode falar mais ou menos o que vocês querem. Conversar e eu mando no grupo, a gente tenta direcionar para algum dos mentores. Tanto por aqui quanto pelo Canvas, também dá para conversar. Então é bem tranquilo. Depois manda uma mensagem ali, Arthur, se você quiser, e daí a gente tenta fazer essa ponte, esse direcionamento. Uhum. Fechou então, meu amigo. Bom, pessoal, então, caso não hajam mais dúvidas, né? Acho que nós aqui na parte online encerramos, né? Tivemos todo esse conteúdo. Na sequência também vou subir para o canal do YouTube aqui do PIBEP, né? Vou compartilhar com vocês o vídeo, caso queiram revisar ou algo nesse sentido. Foi bastante conteúdo que tem sido dado, né? Como a Kikui falou, aprendizado vocês vão ter de qualquer maneira nessa jornada do PIBEP, que tem sido tão rica, né? Tantos conteúdos, tantas histórias ali, tantos cases. E temos o encontro aí na próxima semana na mentoria virtual com todos os estudantes, beleza? Acho que é isso então, pessoal. Agradeço ao professor Michele, professor Henrique. Valeu por tudo. Obrigada, gente. Boa tarde, bom trabalho para todo mundo aí. Bom restante de semana. Valeu. Tchau, gente. Tudo de bom. Tchau, tchau, pessoal.